Olá, meus amigos, continuando o nosso trabalho aqui em Direito Penal, tratando dos crimes contra a dignidade sexual. Estamos agora no artigo 216b, outro crime interessante, da exposição da intimidade sexual, registro não autorizado da intimidade sexual. E diz o seguinte, artigo 216b, produzir, fotografar, filmar, registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Olha, apenas 6 meses ao ano, bem pouquinho, a cesta básica, e aí acaba estimulando o pessoal a querer praticar o mal. Agora você vê, tem gente que conhece a moça, conhece o rapaz e tal, tem uma relação sexual, você aproveita que a pessoa está dormindo, por exemplo, e aí começa ali a fotografar, começa a filmar uma pessoa nua, então não está sabendo de nada e está ali só filmando, ou então deixa a câmera escondida, tá? E simplesmente deixa rodando. Ainda tem uns engraçadinhos que de repente alugam imóvel, tem alguma lojinha, alguma coisa, e coloca em determinados lugares ali uma câmera dentro de um motel, dentro de um lugar onde as pessoas praticam esse tipo de ação. Isso tudo está dentro do contexto do registro não autorizado da intimidade sexual. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo ou áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez, o ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo, aquela brincadeira sem graça que muita gente gosta de fazer, né? Coloca o rosto de uma pessoa no corpo de outra que está tendo ali uma relação sexual, está numa situação mais constrangedora. Isso tudo é o crime. Nós temos também o artigo 217A, o estupro, mas não qualquer estupro, o estupro de vulnerável. Quem é o vulnerável? Vulnerável para a legislação, e você vai presumir que ainda que a pessoa queira fazer sexo, o estupro ele é presumido. E ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, reclusão de 8 a 15 anos. O vulnerável ele pode ser também aquela pessoa que tem 40 anos de idade, mas que é maluco profissional. Tem muita gente que tem alguém na família assim, que seria o inimputável. O cara não sabe nada, aquele cara que infelizmente vive em manicômio. Não estou falando do semi-imputável. O semi-imputável, acho que toda família tem um. Né? Aquele cara que passa o dia todo jogando game, aquele cara fica. O cara tem 40 anos de idade, mas larga a mulher em casa, fica jogando bola o dia todo. Enfim, você conversa com ele, fica soltando pipa depois de 50 anos. Claro que eu estou exagerando aqui, daqui a pouco o pessoal vai estar me xingando ainda nos comentários, só que só estou fazendo uma provocação. Mas aquele cara que você consegue conversar uns 10 minutos e aí depois você vê que tem alguma coisa faltando. Tem alguma coisa que não está batendo, o cara parece que tem uma idade de 15 anos, 16 anos. Isso aí, o caso concreto é que vai dizer pra gente. Mas quando eu penso em vulnerável, no sentido dos crimes contra a dignidade sexual, o sujeito, tranquilamente, ele tem menos de 14 anos. Ou pode ser também aquela pessoa que tem alguma deficiência mental, não tem o necessário discernimento, quando diz o parágrafo 1º, para a prática de um ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Tem uma pessoa que sabe exatamente o que faz e tal, por exemplo, mas bebeu muito e aí não sabe o que está fazendo, e um terceiro se aproveita dessa pessoa que não pode oferecer resistência, tá? Se dessa conduta resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 10 a 20 anos. Se resulta morte, de 12 a 30
anos. Isso é bem interessante. As penas previstas no caput, a cabeça do artigo, né, nesses parágrafos primeiro, terceiro e quarto, eles aplicam-se independentemente do consentimento da vítima. Isso também é muito importante. Independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. É aquele caso clássico da menina de 13 anos de idade. A menina vai fazer 14 anos daqui a um mês. Ela tem 14, mas tem aquele corpo de menina de 18. Tem um namorado que tem 18, mas tem corpinho de 13. Magrinho, fraquinho. Então era assim, Fernando, fraquinho. E você tem uma situação dessa. Mas ele de 18 com ela de 13 está compatível. E aí, aquela cena clássica, né, de ficar na casa, e os pais saem para a igreja, e eles ficam ali dentro de casa, e ainda que ela seja muito sapequinha, ainda que ela tenha praticado mal anteriormente, mesmo numa situação como essa, é considerado estupro de vulnerável para efeito de provas. É claro que você vai achar na jurisprudência uma decisão ali ou outra, mesmo ali colocando dessa forma explícita, um entendimento diverso, tendo em vista o jeito daquela pessoa menor de 14, mas dentro de um padrão de estudo, uma boa solução é ir direto conforme a própria letra de lei. O artigo 218 também é muito interessante. Ele diz o seguinte: induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Tá? Aquele sujeito que conhece, década de 80 era assim: vou botar na tua fita. Rapaz, moça bonita, hein? Rapaz, só tem 13 anos de idade. Só tem 13 anos de idade. Ah, ela é prima do Carlão. Eu conheço. Vou botar na sua fita. Eu consigo. Ela é uma moça que ela é bem rodada, embora tenha 13 anos de idade. E se eu falar com ela, ela fica com você. Vai satisfazer a sua lascívia. E ele faz aquela intermediação. E realmente ele conhece aquela menina. E a menina realmente tem esse tipo de comportamento. E ele induz. Então esse é o crime: corrupção de menores. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Me recuperando aqui, desculpa os pigarros. Reclusão de 2 a 5 anos. O 218A, bem semelhante: satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Aquela covardia que tem adulto que gosta de fazer, adulto quer ter uma relação sexual, mas quer que um menor de 14 anos fique servindo de voyeur, fique ali olhando, presenciando o que está acontecendo. Uma coisa é aquele casal que está praticando sexo e o filho pequeno, o filho menor de 14 anos, flagra o casal. Situação muito constrangedora para casal que passa por isso. Você que está assistindo aí, que é casado, já passou por isso, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Uma situação bem constrangedora. Mas não é o caso aqui. Aqui é você, que não foi pego de surpresa, querer que o menor de 14 anos presencie a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, porque você se sente bem vendo a pessoa observando o que você está fazendo, a fim de satisfazer a sua lascívia própria ou de outrem. Reclusão de 2 a 4 anos. 218B, o que diz lá: favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, aí ele aumenta, de adolescente ou de vulnerável. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. 4 a 10 anos. Em boate tem muito isso. Desde a década de 70, 80, 90, 2000, aí está lá
adolescente numa boate, sempre tem um engraçadinho que chega junto e começa: poxa, você é bonita, eu trabalho numa agência de modelos, você não quer bater umas fotos? Pega meu telefone aí e tal. E de agência não é nada. Claro que tem agência séria, a gente sabe disso, muitas são sérias, mas tem muitas pessoas que se utilizam desse tipo de comércio, desse tipo de estabelecimento, para poder praticar esse tipo de crime. É aquele sujeito que começa a prometer muita coisa, quando no fundo, olha, você pode ter sucesso ali como modelo, aí depois o papo já não é de modelo, o papo já é de acompanhante, e aí depois, não, tem uma pessoa aí que ele pode inserir você na alta sociedade, e aí começa um papo meio esquisito, um papo meio torto, daqui a pouco a pessoa tá se prostituindo, e esse é o crime, tá? Se o crime é praticado com fim de vantagem econômica, aplica-se também as multas. Incorre nas mesmas penas quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 na situação descrita no caput. Também quem pratica a conjunção carnal. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput desse artigo. Nas hipóteses do inciso 2, do parágrafo 2º, que trata do proprietário, do gerente, do responsável pelo local, constitui efeito obrigatório da condenação você caçar a licença do estabelecimento comercial para não poder mais funcionar, ok? Outro crime é o artigo 218-C. Diz o seguinte: divulgação de cena de estupro, divulgação de cena de estupro, isso é deplorável, ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir. Você que gosta de colocar qualquer coisa aí no seu WhatsApp e ficar reproduzindo para os seus colegas no grupo, se liga, ó. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Tem aumento de pena? É possível. É possível na medida em que, como diz o próprio parágrafo 1º desse artigo, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou com o fim de vingança ou humilhação, ex-namorado, por exemplo. Agora nós temos uma excludente ali de licitude. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística. Sabe o que é para o jornalista, quem trabalha nessa área científica, cultural ou acadêmica, com adoção de recurso que impossibilite, evidentemente, a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Então ficamos por aí, meus amigos, nessa parte. Gostaria de agradecer aí a audiência de vocês e mais uma vez gostaria aqui de pedir para que você se inscreva no canal. Nós ficamos muito felizes toda vez que vocês colocam a notificação. A gente sabe que o canal está crescendo, está evoluindo e nós estamos pensando exatamente em divulgar o conhecimento para vocês e também que vocês consigam ter mais conhecimento para aumentar a possibilidade de passar em grandes concursos, que esse é a nossa felicidade em ver vocês passando e evoluindo. Um grande abraço e até mais.